Lá, boa noite. Ele falou João, mas não é João não, tá? É as cartas de João. Então nós estamos estudando agora a primeira carta de João. Então você pode abrir sua Bíblia, 1 João. A primeira carta de João está lá no finalzinho. São os livros que antecedem o Apocalipse. Então se você abrir sua Bíblia, o último livro da Bíblia é Apocalipse. Então você vai andar um pouquinho para trás aí e vai achar 3 cartinhas que João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, escreveu essas 3 cartinhas. E nós estamos estudando a primeira delas, ok? Então, primeira epístola de João, e nós vamos então dar continuidade. Joás começou e abordou os primeiros 4 versículos do primeiro capítulo de 1 João, e a gente vai dar continuidade então nessa sequência, ok? A gente viu aí com o Joás que o apóstolo João, esse que escreve essa carta, ele escreveu essa carta no final do primeiro século, provavelmente no ano 100 do nosso tempo, mais ou menos isso. Ele já está em idade avançada, provavelmente ele mora em Éfeso nessa ocasião, ainda atuante como um líder cristão do seu tempo. Ele escreve essa carta com uma finalidade, de fortalecer a fé dos cristãos, dos seus leitores, porque infelizmente já naquela época havia uma disseminação de falsos ensinos dentro da igreja cristã. Então o apóstolo João, o único apóstolo vivo aí nesse momento, ele tem por obrigação, como um líder cristão, como aquele que atuara na evangelização no início da igreja primitiva, de então escrever uma carta para aqueles irmãos, para que eles ficassem atentos então às heresias que estavam sendo ensinadas e que estavam entrando nas igrejas cristãs. Resumidamente, esses ensinos falavam que Jesus não veio em forma humana, que Jesus ele tinha uma aparência humana, mas ele não veio humanamente falando. Então, porque sendo Deus, segundo essa doutrina falsa, ele não poderia habitar em um corpo que se degrada, um corpo como o nosso, um corpo que leva à morte, e também porque pecamos. Afirmar que Jesus encarnou, ou seja, afirmar que Jesus, o Deus que está na Trindade e que se apresenta a nós há cerca de 2000 anos atrás, encarnado em forma humana, que vive uma vida perfeita e vai à cruz e se entrega em nosso favor, é uma das bases da nossa fé cristã. Nós não podemos abrir mão disso, e João entendia que isso teria que ser combatido fortemente. Por quê? Porque só o sacrifício de um ser humano perfeito poderia ser oferecido para Deus como forma de purificar o nosso pecado. Então essa doutrina que falsamente adentrava dentro da igreja era muito perigosa, porque você acaba perdendo a noção de que o sacrifício que Jesus fez, vivendo como nós, morrendo sem pecado, nos reconcilia com Deus, restabelece a nossa comunhão com Ele. Isso é muito importante, é de total importância, ok? Então João começa a enfaticamente falar sobre isso, afirmando nessa carta que ele viu Jesus, que ele tocou Jesus, que ele recostou a cabeça no peito de Jesus, ele ouviu o coração de Jesus bater, ele sentiu o cheiro de Jesus. Então ninguém poderia tirar de João a experiência de testificar, de testemunhar, de confirmar que Jesus era Deus, porque ele viu como ele atuou, como ele andou, as coisas que ele fez, as coisas que ele falou, a maneira como ele agia. Ele era Deus e ao mesmo tempo era humano. E João pôde perceber e conseguiu captar isso, e ele então agora está afirmando categoricamente isso. Isso é muito importante, porque afinal essa nova maneira de pensar que se disseminava ali com alguns eruditos, ali, alguns pensadores, alguns religiosos também, na verdade eles queriam também afirmar que o nosso relacionamento com Deus é só um relacionamento espiritual. Eu com Deus em espírito, aquilo que eu faço no corpo, que eu faço na carne, as imoralidades, aquilo que eu faço na carne com meus apetites, dando vazão aos desejos da carne, não tem problema, porque a carne é ruim, a carne é má.
mas o espírito é bom. Então isso era muito perigoso, é perigoso, e João então está se levantando e mandando uma carta para os cristãos ali, de um modo geral, na região em que ele habitava. Provavelmente está em Éfeso, mas ele está mandando uma carta que certamente circularia ali entre todas as igrejas daquela região, ou as igrejas que ainda nesse momento eram as únicas, né? Para que então os irmãos fossem avisados, alertados de que isso era um grande problema e que não poderia ser admitido. Jesus é fonte de vida e ele oferece essa vida a todos, indistintamente. Isso foi o objeto da pregação do domingo passado. Mas enquanto João combate esse ensino a respeito de que Jesus não era humano, ele introduz o tema comunhão, e nós falamos um pouco sobre isso na quinta-feira, falamos um pouco, e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. O sacrifício de Jesus, ele restaura a nossa comunhão com Deus, e também possibilita a comunhão entre os cristãos. Então isso é interessante, porque não é apenas o modo de vida, mas é um restabelecimento de comunhão com Deus que estava ferido, que estava desfeito, e através de Jesus então, através da sua morte, da sua ressurreição, do seu sacrifício, isso então volta a ser possível. A comunhão entre seus seguidores é uma verdadeira marca daqueles que conhecem a Jesus. A comunhão entre os irmãos, a comunhão entre os cristãos, denota que nós somos seguidores de Jesus. Então, se nós temos comunhão, isso vai evidenciar a fé que nós temos. E esse amor fraternal é a maior evidência da nossa união com Cristo. Aquele que está em Cristo vive em comunhão com Ele e com os irmãos. E isso é uma coisa que Deus motivou, Deus proporcionou, Deus nos desafia a vivermos esta comunhão com Ele, claro, e com os irmãos. Comunhão pode ter muitos significados, né? Então, às vezes a gente fala comunhão, mas, por exemplo, comunhão de bens. Quando duas pessoas se casam, né? Elas assinam lá no cartório, uma certidão, tal, e lá, se você perceber, está escrito lá alguma coisa como comunhão parcial de bens, que é o regime que impera no Brasil. Ou seja, a partir daquele momento da união civil, tudo que o casal adquire é dos dois, ok? Coisas que vêm do passado e antes do casamento não é compartilhado. Isso é uma possibilidade de se falar de comunhão. Compartilhar também é um sinônimo. Então, é algo semelhante ao compartilhar, é uma palavra que poderia descrever comunhão. Comunhão é mais profundo do que uma amizade. Nós temos amigos, nós temos amizade, mas essa comunhão que é dada por Deus, que é proporcionada por Deus, ela é mais do que amizade. É mais do que sair juntos, se reunir numa atividade social, é mais profundo do que isso. A palavra grega que se usa para traduzir comunhão é a palavra koinonia, e para os cristãos ela tem o significado de uma profunda união com Deus através de Jesus Cristo, e que se estende a todos que têm um vínculo semelhante. E existem algumas coisas que nós vamos falar a respeito de comunhão que está aí no texto. Então, 1 João, se você já abriu, nós vamos ler alguns versículos. E o primeiro, então, a primeira base, o primeiro pilar, a primeira observação que nós vamos fazer aí no texto de João, está a partir do versículo 5. 1 João 1, a partir do versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A comunhão cristã, ela parte desta premissa, que seja andar na luz, ou seja, traduzindo, transparência, tá? Nós temos que compreender e aceitar que a gente não é perfeito, certo? Ok? Ninguém aqui é perfeito, né? E que meu irmão em Cristo também não tem a obrigação de ser perfeito, tá? Eu não sou, ele não é, e isso inclui o pastor, inclui a dirigente de louvor, inclui a tesoureira, inclui a secretária que está lá na classinha. Todos nós somos pecadores. Essa é um conhecimento de todos, ok? Mas se cada um de nós
está próximo da luz, ou seja, está em plena comunhão com Jesus, na prática da leitura da Bíblia, das orações, na manifestação do fruto do Espírito, quando a gente se junta, essa luz que está em você, essa luz que está em mim, essa luz que está no meu irmão, ela acaba também manifestando e expondo a minha própria imperfeição. Então, quando eu me aproximo do irmão que está andando na luz, que está em comunhão com Deus, ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai evidenciar também o meu pecado. Por isso a comunhão, esse andar na luz, essa transparência. Por quê? Porque quando eu observo o meu irmão agindo corretamente, agindo de maneira que agrada a Deus, se colocando realmente na presença de Deus e crescendo nisso, eu acabo sendo impactado pela vida dele, porque eu olho para ele e falo, eu não estou agindo assim, eu não estou falando, olha como ele trata essa situação, olha como ele está vivenciando isso. Então andar na luz significa transparência, significa que a gente tem condições de transformar a nossa vida também numa luz que impacta a vida dos outros. O texto não está incentivando que a gente peque, né? Porque ele fala assim, ora, a mensagem da parte dele ouvimos, e nós anunciamos essa: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. Então, ele está afirmando, contestando a ideia daqueles religiosos que diziam que as práticas que eles faziam não era pecado. Tenha sempre isso em mente, ok? Que é para isso que João está escrevendo. E ele então está reforçando essa questão de que nós cometemos pecados sim, e que não está tudo bem. Nós precisamos realmente andar na luz, cada um de nós, e isso vai aumentando cada vez mais a purificação, o nosso modo, o nosso estilo de vida, a maneira como nos comportamos e nos tratamos uns aos outros, o perdão que nós estendemos uns aos outros, e isso vai cada vez mais aumentando a nossa comunhão, e com ele a comunidade cristã vai sendo atingida de maneira completa. Nos ajuda a ter uma vida cada vez mais digna e que honra a Deus. Os pais da igreja diziam: santo não é a pessoa que não se suja, mas aquele que sempre se lava nas águas do perdão de Deus, ok? Quando falamos também de comunhão, existe um outro ponto interessante, e que está aqui a partir do capítulo 2. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler mais alguns versículos. Então, primeira carta de João, capítulo 2, e vamos ler 2 versículos. O que é muito importante para a gente entender que essa comunhão que nós desfrutamos e que nós devemos e desejamos e deveríamos desejar ardentemente de compartilhar essa comunhão com os irmãos, é que essa comunhão, ela teve um preço. E nós precisamos olhar para esse texto e pensar juntos. Olha lá, 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. João escreve assim: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A nossa comunhão, a possibilidade de, como irmãos, andarmos juntos, ela tem um preço, que é o preço da morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. Então nós precisamos atentar para que a nossa comunhão, ela é importante, porque teve um alto preço. Tem uma música que a gente fala, né? Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus se entrega na cruz, e é isso que essa música está falando. João está combatendo uma heresia. Os cristãos estavam sendo envolvidos por ensino que ensinava libertinagem, repudiava qualquer restrição moral, mas essa carta vai contundentemente afirmar que nós somos pecadores e ainda sujeitos a cometer pecado. E nesses 2 versículos, João apresenta então a solução para a restauração da nossa comunhão com Deus e restaurar a nossa comunhão com os irmãos, que é o sacrifício de Jesus. Na cruz, gente, tem perdão suficiente para perdoar todos os pecados cometidos pelo mundo inteiro. Na cruz tem perdão para isso. Não importa como é a sua vida, não importa como foi, não importa o que esteja acontecendo, lá tem perdão suficiente para o mundo todo, em todos os tempos.
Desde o sacrifício de Jesus tem perdão que jorra daquela cruz, mas você precisa apelar para Jesus. Se você não pedir para Jesus, não pedir perdão para Jesus, não acionar Jesus, João ele fala assim, olha, se todavia nós pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai. Ó, não pequem, mas se você pecar, então há a possibilidade de você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aí essa palavrinha na antiguidade aí, no tempo que João vive, o advogado de defesa, como ele apresenta, tinha que ser alguém irrepreensível, igualzinho nós temos hoje, né? Os advogados irrepreensíveis, os advogados honestos e com uma vida assim irretocável, mas era isso que acontecia naquela época. Então, quando ele fala Jesus é o seu advogado, ele está falando de uma pessoa que era irrepreensível perante a lei para exercer o seu ofício. Ou seja, quando você peca, você fala com Jesus, e aí você pede perdão e ele fala com Deus. É mais ou menos isso, como se fosse num tribunal. E ele intercede por você. E daquela cruz então tem perdão suficiente para você. É muito importante a gente ter em mente isso o tempo todo. Porque o meu pecado prejudica a minha comunhão com o Pai, certo? O meu pecado prejudica a minha comunhão com Deus. Mas ele também prejudica a minha comunhão com os irmãos. A morte de Cristo, o perdão que emana da cruz, são suficientes para nos manter em comunhão. Se eu considero que isso é de total importância, o sacrifício da cruz, então eu preciso atentar que o preço da comunhão uns com os outros foi muito alto. E eu preciso honrar esse gesto do meu Senhor e me dispor em cultivar, aprofundar e manter-me em comunhão com os irmãos. Percebem isso? Então, gente, quando a gente está falando de comunhão, ela é mais profunda do que uma amizade. A comunhão é algo que Deus promoveu. Por isso que Ele inventou que nós andássemos juntos como igreja. Ele proporciona isso e nos desafia a vivermos em comunidade para que a gente tenha essa possibilidade de apoio, de andar junto, de suportar um ao outro, de ajudar quando alguém está em dificuldade. Ela é uma questão... ela é um ponto que Deus colocou para nós, ou uma realidade que Ele nos permite, para que a gente então tenha condições de andar juntos, de termos comunhão, de partilharmos as nossas experiências, e para que isso também sirva de testemunho. A igreja ela serve como um parâmetro para a sociedade. A igreja serve como um parâmetro para a sua família. A igreja serve como um parâmetro para os seus amigos que ainda não conhecem Jesus. Quando a igreja anda em comunhão, isso é um tremendo testemunho. Andar na luz, que nem nós falamos lá, ou seja, a gente precisa ter transparência, entender que temos pecados, que nós não somos perfeitos, então nós temos que praticar essa comunhão para que isso seja cada vez mais tratado no nosso meio. Nós temos que entender que a nossa comunhão, ela tem um preço muito caro, porque foi a morte de Jesus que proporcionou o perdão dos nossos pecados e que nos possibilita vivermos como irmãos. E também entender mais uma coisa. Bota aí os seus olhos aí na Bíblia e vamos ler aí mais um pedacinho. 1 João, capítulo 2, e agora a gente vai ler a partir do versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Uma outra premissa, uma outra condição, uma outra observação a respeito dessa comunhão que nos é dada por Deus, está aí embutida nesses versículos que nós lemos, é a obediência aos mandamentos de Deus. É obedecermos a sua palavra, é levarmos em consideração o que Deus pensa e acha sobre tudo que fazemos, é honrar a Deus com as coisas que fazemos, obedecer os seus mandamentos.
Lógico, João, voltando, tem em mente o tema pecado, porque aqueles ensinos diziam que não era pecado, nada que você fizesse, que você ultrajasse alguém, que você ferisse alguém, que você magoasse alguém, que você praticasse desse vazão a alguma prática imoral, se você praticasse alguma coisa dos apetites da carne, que nem glutonaria, embriaguez, eles entendiam que isso não era pecado. É só no corpo, não tem problema. O Espírito fala com Deus, o Espírito está em comunhão com Deus, e isso é o que importa. E assim ele fazia com que o corpo, diziam eles, né, que o corpo não tinha importância e que valia mesmo era o seu espírito que se dedicasse a Deus. Como se só a alma humana precisasse ser restaurado e que o corpo seria destruído por ocasião da morte e não fosse ser glorificado como Jesus foi. Nós cristãos cremos nisso. Não haverá ressurreição só da sua alma, não é só sua alma, o seu espírito que vai para Deus. Nós seremos ressuscitados no nosso corpo, um corpo diferente, um corpo como o de Jesus, um corpo glorificado, que eu não sei bem como é, mas eu sei que de repente Jesus aparece numa casa toda fechada e de repente como é que é? Ele está aqui dentro, então é um corpo excepcional, ele sai daqui e aparece lá do outro lado, caminhando com 2 homens que estão voltando para casa aborrecidos porque Jesus não era o que eles esperavam que fosse. Ele comia peixe, né? Porque o Pedro chega na praia e tem peixe assado, né? E olha só, é um negócio muito legal. Ele comeu junto com comeu na casa lá dos discípulos de Emaú. Então é um corpo diferente, mas é um corpo glorificado. E nós teremos assim também, porque ele disse que seremos semelhantes a ele. Então os hereges estavam ensinando e pregando e disseminando esses ensinos falsos no ensino da igreja, e alegavam, olha só, eles alegaram ter conhecimento. Por isso que nesse texto que a gente leu, João, aliás, nessa carta, ele vai usar cerca de 40 vezes essa expressão, saber, conhecer. Uma cartinha tão curtinha, ele fala cerca de 40 vezes. Nessa que nós lemos, ele fala, nós sabemos que temos conhecido. Então, ele está reforçando essa ideia. Eu o conheço. Nisso nós sabemos que estamos nele. Aquele que permanece nele anda como ele andou. Lá no finalzinho, e não sabe para onde vai aquele que odeia o seu irmão. Então, ele está batendo muito nessa questão do saber, da revelação. Eu tenho um conhecimento especial com Deus. Então, João está alertando, e parece que isso não é uma novidade dos nossos dias, de pessoas que categoricamente afirmam ter revelações especiais de Deus, terem um conhecimento especial de Deus, mas que ensinam mentiras. Então nós temos que ser muito cuidadosos, sempre atenciosos, leitores assíduos da palavra, estar em comunhão com os irmãos, perceber e observar os ensinos que são dados e compartilhar uns com os outros nas suas experiências, para não sermos enganados. E é isso que João está fazendo nesse momento. Mas com respeito à comunhão, o apóstolo está nos desafiando a andarmos como Jesus andou. E essa é uma proposta que nós temos a partir do momento que nós nascemos em Cristo. Ser nova criatura. Tem gente que pensa assim, recebi Jesus, agora Jesus é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Não, Senhor, Ele é meu Salvador, né? Mas esquece que Jesus também é Senhor. E fica pensando o tempo todo lá na eternidade, o tempo todo pensando no céu. Tem gente que adora falar, inclusive, sobre esse assunto, né? Como é que vai ser o céu, como é que vai ser o depois, tal. Mas, gente, aceitar Jesus é para aqui agora, é para resolver o seu problema hoje, é para melhorar a sua vida em família, é para melhorar a sua vida no emprego, é para melhorar a sua vida de relacionamentos com o seu vizinho, é para melhorar a sua vida de comunhão aqui com os irmãos, é para você ter um caráter digno de quem é cristão, ser chamado cristão. O evangelho, o ser nova criatura, o receber Jesus é algo que se inicia aqui. Vai completar no céu, claro que vai, será muito diferente daquilo que nós vivenciamos hoje, mas nós temos que ser obedientes aos seus mandamentos, há instruções que Ele nos deu de como que a gente deve agir para com os outros, é um imperativo para a nossa comunhão com os irmãos também, essa obediência, é a maneira como nós podemos conviver como irmãos, é quando obedecemos os seus mandamentos. E essa é uma responsabilidade sua, minha, individual, resultado da minha fé que eu tenho, da fé que eu tenho em Jesus, que me apresenta um modo de viver, de perdão, de relacionamento, de compartilhar, de partilhar, de socorrer, de ajudar. Isso tudo está nessa mesma compreensão. Nisso nós sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou.
O apóstolo João, ele ilustra, é interessante que ele faz uma ilustração, se você percebeu, ele vai falar assim, olha, aquele que diz que anda nele e tal, mas odeia seu irmão, está mentindo. Aquele que odeia o seu irmão está em trevas, está nas trevas e nem sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então João, ele ilustra essa questão dessa comunhão através da obediência aos mandamentos, e ele ilustra essa questão da obediência aos mandamentos para você entender a respeito do ódio e o amor ao irmão. Gente, é muito simples você entender este conceito. Então quando ele fala assim, obedecer os seus mandamentos, ou eu estou dizendo aqui agora que uma das bases da nossa comunhão, que faz ela ser possível, é quando eu obedeço os mandamentos. Aí você fala, caramba, quantos mandamentos eu tenho que decorar? Era uma luta para o judeu, né? Tinha lá, sei lá, uns 500, se não me engano tinha uns 400 e pouco. A gente pensa que só tem 10, né? Não, mas não tem não. Você vai lá para o Antigo Testamento, lá tem uns 400 e barambambam. Então você tinha que decorar tudo isso, né? Não, gente. Porque alguém uma vez perguntou para Jesus, qual é o resumo da lei? Vocês lembram? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Simples. É facinho, você não precisa decorar nada, você só precisa ter isso na sua mente, você precisa ter isso no seu coração, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, vou fazer alguma coisa, vou falar alguma coisa, vou pensar alguma coisa, vou planejar alguma coisa, isso revela meu amor por Deus? É a primeira pergunta que você faz. Pronto, não precisa decorar, metade dos mandamentos já foi aí. A outra é assim, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu penso, aquilo que eu planejo, revela o meu amor pelo próximo, ofere ele de alguma maneira, ou desrespeita o meu próximo, ou tira algum direito do meu próximo. É só isso, gente. Toda vez que você lê um mandamento, ou ele está falando de alguma coisa que se refere a Deus, ou ele está falando de alguma coisa que se refere ao seu próximo. Simples, gente. Se você explicar isso para uma criança, se eu chamar o Levi aqui e explicar isso para ele, ele vai repetir para você e vai dizer, eu entendi. Ele vai dizer, tia, aliás, o Levi é muito inteligente, né? Então a gente explica as coisas para ele e ele entende. Gente, os mandamentos se resumem nisso. Por isso que ele falou, o resumo é esse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse é o resumo, porque se você for ler lá, tudo está nesse contexto, ok? O apóstolo João então usa isso para que a gente compreenda que a nossa obediência aos mandamentos do Senhor possibilita esse aprofundamento da nossa comunhão, da nossa vivência como irmãos, de estar juntos, de gostar de andar juntos, de estar juntos, de compartilhar, de poder abrir o coração com o irmão. Tudo isso vai aprofundando o nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos. Aí ele continua e nós já vamos encerrar. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 12, ele diz assim, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em nós, e tendes vencido o maligno. João fez um jogo de palavras, né, para falar com os filhos, os pais, né, os filhinhos, os jovens, né, ele coloca aí. Na verdade, João está identificando aí 3 possíveis faixas etárias para as quais ele está dirigindo essa carta, para mostrar que o ensino era adequado para cada um. Então, gente, quando a gente está falando sobre comunhão, quando a gente está falando do alicerce da nossa comunhão, quando a gente está falando das premissas dessa comunhão que é motivada por Deus, nós estamos dizendo que ela é adequada a todos os crentes, desde o mais tenro, desde o mais jovem, desde a criança, desde o mais novinho, até o mais velho, maduro. Esse ensino serve para todos nós, para todas as faixas etárias. E de repente, não estamos falando só de faixa etária física. O Levi, talvez um outro no meio da idade, depois nós que somos mais adultos, mas talvez ele esteja falando também de uma faixa etária espiritual. Assim que você nasce, você é um bebê espiritual. Depois você vai crescendo, né? E aí finalmente você vai se tornar um adulto, um experimentado na palavra de Deus. Então, pais seriam esses que somam todas as experiências da vida cristã. Já foram crianças, já foram jovens e agora são adultos. Essa comunhão que é motivada por Deus, ela propõe então que esse acúmulo de experiências seja compartilhado para o crescimento mútuo, rumo à estatura de Cristo. Alguém vai dizer que tem conflito de geração, que não dá para conviver.
Ok, existe uma linguagem hoje que essa molecada usa que eu sinceramente não entendo, mas ok, mas nós podemos partilhar. Quando estamos reunidos em Cristo, quando nós somos igreja, quando nós somos em comunhão, existe uma experiência que eu tenho que serve para quem ainda não passou por ela. De repente alguém mais novo teve uma experiência que serve para mim. Então essa comunhão, ela propõe esse acúmulo de experiência. Então ele está falando aí a respeito então de nós andarmos juntos, compartilharmos as nossas experiências através dessa comunhão, para que a igreja seja fortalecida e caminhe na direção da maturidade cristã, sob o risco de sermos e nos comportarmos como os bebês espirituais, dependentes, carentes, frágeis, improdutivos. A igreja precisa caminhar para a maturidade, e nessa comunhão, nesse partilhar de pessoas de idades diferentes, espiritualmente falando, talvez fisicamente falando, essa soma, essa coisa que nós partilhamos juntos e podemos compartilhar, faz com que a igreja amadureça mais rapidamente, na verdade, que ela cresça, que ela produza como deveria ser um adulto formado. E finalmente então, abra aí, continue no seu texto, 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17. Existe uma oposição a essa comunhão. Ela é proposta por Deus, ela é motivada por Deus, ela é baseada no andar na luz, na transparência, obediência aos mandamentos, de estarmos compartilhando as nossas experiências, de obedecermos aos mandamentos da palavra de Deus, mas existe uma oposição, e às vezes a gente não percebe isso. Está escrito assim, João escreveu assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu copiei um pensamento que eu vi no rodapé de uma Bíblia que nós temos lá em casa, que faz um comentário e diz assim: a sociedade incrédula se afasta do Senhor e, manipulada pelas artimanhas de Satanás, despreza a palavra de Deus e os crentes. Como cristãos, somos incentivados a amar a humanidade para pregar o Evangelho, mas não devemos nos apegar às paixões mundanas, pois somos cidadãos do céu. O amor ao mundo é um impulso contrário à nossa comunhão. A gente não precisa explicar muito, é fácil também de você compreender, é fácil de entender os apelos que a nossa sociedade, essa sociedade incrédula, que está afastada de Deus, que não quer nada com Deus, que diz que Deus não existe, que diz que Jesus foi um bom homem, é o cara lá de cima, o que eu quiser vai me dar, é mais ou menos isso a letrinha da música, né? Tudo que eu quiser o cara lá de cima vai dar. É assim que a sociedade trata Deus, o Senhor, o dono do universo, aquele que criou todas as coisas. Esse amor ao mundo, e às vezes nós somos fascinados, nós somos enredados pelos apelos dessa sociedade, padrões de comportamento, as exigências materiais, o culto à aparência. Nós somos fragilizados por isso, nós somos tomados por isso, nós somos tentados por isso, nós somos levados a cultuar também, e temos uma postura, às vezes até de busca disso mais intensamente do que buscar ter um momento com Deus, do que buscar ter um momento com os irmãos. Então essa oposição do mundo que nós vivemos é uma oposição à nossa comunhão. O mundo quer nos convencer que é impossível haver comunhão entre nós. Essa é a triste realidade, e às vezes a gente não percebe, e às vezes a gente dá, corda, alimenta, vivemos e vencemos essas situações, e não percebemos que essas coisas nos afastam da nossa comunhão com Deus, e nos afastam da comunhão com a igreja, e levam muitos embora. Muitos chegam, quantas pessoas já chegaram, quantas pessoas já se aproximaram da igreja, seja essa ou outra lá, que nós temos em Santos, a mesma coisa. De repente o fascínio, as coisas que são gostosas. É gostoso, gente, claro que é gostoso, a gente vai dizer que não é bom. Tem coisas muito gostosas, muito boas, mas nem sempre são próprias para nós.
E esses fascínios vão nos levando e nos afastando, e nós deixamos de comungar, deixamos de nos aproximar de Deus, e deixamos de conviver com os irmãos, e vamos indo e passando para outro lado da margem. O mundo quer nos convencer que é impossível haver comunhão entre nós, e nós precisamos estar atentos. O mundo passa, disse João, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Gente, a gente precisa acreditar que juntos, unidos, é mais fácil, né? A Bíblia não fala que o cordão de 2 dobras, de 3 dobras, né? Ela fala que é mais difícil arrebentar. É assim. O elo da nossa corrente, quanto mais engrossado, mais difícil é de quebrar. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. E nós podemos vencer muitas batalhas da nossa vida, porque estamos andando juntos, somando nossas experiências, partilhando, chorando, orando, confessando pecados, sendo transparentes, não uma vida de aparência, né? Uma aqui, outra lá em casa, outra lá no trabalho, outra no campo de futebol, sei lá, coisas diferentes. Unidos, gente, unidos. Essa é a mensagem do apóstolo João, ao mesmo tempo que ele combate um ensino equivocado a respeito de fazermos aquilo que não agrada a Deus, porque pensamos, eu estou bem, eu oro, eu falo com Deus, está tudo certo, e pé na jaca, né? Enfiando o pé na jaca o tempo todo, chutando o pó da barraca e pisando na lona, né? Como diriam os mais novos. Que Deus nos ajude nessa compreensão, que Deus nos abençoe, que a gente possa estar realmente investindo na nossa comunhão com Deus e na comunhão com os irmãos. Amém? Um pouquinho aqui, fazer oração. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida, que a gente possa compreender, Deus, a necessidade que temos de comunhão contigo e com o nosso irmão, e da necessidade que temos de vida reta, Senhor. Se alguém diz que permanece nele, deve andar assim como ele andou. Esse é o nosso paradigma, Jesus Cristo. Por isso esteve entre nós, sem pecado. Colocamos, Senhor, nas tuas mãos a nossa vida. Nos ajuda, Deus, também com teu Espírito Santo, para que a gente possa cumprir a tua vontade na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um cântico?